Por que a gente leva anos, às vezes décadas, dentro de uma sala de aula para aprender um idioma que o nosso cérebro foi projetado para absorver em meses? A resposta, olha, não está na nossa capacidade. Está no modelo de negócios. Um modelo de uma indústria bilionária que basicamente lucra com a dificuldade. A verdade, que soa quase absurda, é a seguinte: atingir um nível de comunicação fluida num tempo recorde não é fantasia. É uma possibilidade neurológica real. Só que tem um problema fundamental nisso. Pois é, simplesmente não dá lucro. O sistema inteiro foi desenhado para manter as pessoas como clientes. Ele depende de mensalidades, da venda de materiais caros e, principalmente, da crença de que o processo tem que ser lento, difícil e, muitas vezes, frustrante. Essa frase resume a conspiração toda. Fomos programados para acreditar que a dificuldade está no idioma, que somos ruins para aprender. Mas e se a falha nunca esteve em nós, e sim no método? E se existia um jeito de usar a própria engenharia do nosso cérebro para virar o jogo? Ok, então vamos fundo nisso. Vamos decodificar o que a ciência já sabe sobre a aquisição de linguagem e que a indústria, por conveniência, ignora. É exatamente aqui que entra um método chamado MISAN. MISAN, Método de Imersão Seletiva e Aquisição Natural. O nome pode até parecer complexo, mas a ideia por trás é revolucionariamente simples. Em vez de forçar o cérebro a aprender do jeito que uma escola ensina, o método faz com que o aprendizado siga as regras do cérebro. E tudo isso se sustenta em 3 pilares científicos muito, mas muito poderosos. Vamos quebrar cada um deles para entender como essa reprogramação mental realmente funciona. O primeiro pilar, cara, já muda as regras do jogo. A proposta é radical. Pare de estudar um idioma e comece a absorvê-lo. Parece uma diferença sutil, mas neurocientificamente falando, a distância é brutal. O linguista Stephen Krashen chamou esse processo de aquisição. É o que uma criança faz. Ela não fica decorando tabela de verbo, né? Ela ouve, absorve o contexto e o cérebro dela, quietinho, constrói a linguagem de forma natural. E o que é bem legal nesse slide é o contraste visual. De um lado, o aprendizado lento, frio, focado em regras e em corrigir erros, exaustivo. Do outro, a aquisição, rápida, orgânica, focada na mensagem. É o jeito que nosso cérebro foi feito para funcionar. Então, o ponto crucial é este, e ele muda tudo. A fluidez não vem de forçar a fala. A fala é uma consequência natural de alimentar o cérebro com conteúdo que ele consegue de fato compreender. Ela é o resultado, não o ponto de partida. Agora vamos para o segundo pilar. Se o primeiro pilar é o que o cérebro precisa, ou seja, input compreensível, o segundo pilar é como ele processa essa informação na máxima velocidade possível, no estado de flow. Isso aqui não é papo de autoajuda, não. É neurociência pura. Aquele estado de imersão total que a gente sente quando joga um game, maratona uma série ou pratica um esporte, aquilo é, na verdade, um acelerador biológico de aprendizado. O flow acontece quando a gente está tão imerso em algo que ama que perde a noção do tempo. Nesse estado, o cérebro libera um coquetel de neuroquímicos que turbinam a plasticidade neural, a capacidade de criar e fortalecer novas conexões. É aprender com prazer. E este gráfico aqui ilustra de forma brilhante o abismo de eficiência. O estudo tradicional, forçado, muitas vezes entediante, gera uma retenção baixíssima. Já o aprendizado em flow, imerso em conteúdo que genuinamente nos interessa, maximiza a criação de memória. E agora, o terceiro pilar. Aquele que pode parecer o mais estranho de todos, mas que é profundamente baseado em ciência. O que acontece quando a gente desliga a nossa consciência e vai dormir? É isso mesmo. O sono não é um processo passivo. É um período de organização neural intensa. É o momento em que o cérebro decide o que vale a pena guardar, transferindo as memórias importantes do dia para o nosso HD, o armazenamento de longo prazo. Esse processo se chama consolidação. E é aqui que o MISAN aplica o que se conhece como MAN, Método de Aquisição Noturna. Apoiado por estudos de pesquisadores como Bjorn Rasch e Ken Palya, o método usa a exposição auditiva passiva a áudios que já são familiares durante o sono, para reforçar as vias neurais que foram formadas durante o dia. E aqui vai um ponto crucial. Presta atenção. Não se trata de aprender algo novo do zero enquanto se dorme. O que se faz é automatizar, fortalecer o que já foi exposto ao cérebro acordado. É como regar à noite a semente que foi plantada de dia. É um verdadeiro turbo para a memória. Então, unindo esses 3 pilares, aquisição por imersão,
a aceleração pelo flow e a consolidação pelo sono, a gente tem um caminho claro. Um mapa para reprogramar a forma como o cérebro aprende um idioma de um jeito mais rápido, mais eficiente e, acima de tudo, mais natural. Na prática, o protocolo se divide em 3 fases bem estratégicas. Primeiro, um banho de som, para aclimatar o cérebro à nova língua. Depois, foco total no vocabulário de alta frequência. E por último, a ativação da fala, não para aprender, mas para usar o que já foi solidamente adquirido. E tudo isso nos traz de volta ao começo. Por que um método que se baseia em como o cérebro realmente funciona não é o padrão da indústria? A resposta é simples, porque ele gera independência. E um aluno independente é um cliente a menos. Isso nos deixa com uma última pergunta. Se uma habilidade que nos disseram ser tão complexa e demorada pode ser radicalmente acelerada só por alinharmos o método à nossa biologia, que outras limitações que a gente aceita como verdade são na realidade apenas sistemas mal projetados? O que mais então se torna possível?